Mano, o Corinthians realmente pode ir pra Libertadores e os rivais estão falando sobre isso. Vamos dar uma olhada. Gente, é o seguinte, eu tava dando uma olhada na situação do Corinthians. O Corinthians vem de 3 vitórias seguidas, hein? 3 vitórias seguidas. 1-0 no Atlético Mineiro, 1-0, isso foi em casa, 1-0 no Vitória fora e 2-0 no Grêmio em casa. O Corinthians, nesse momento, tem 42 pontos em 31 jogos. Está em 10º lugar. Ano passado foi o ano daquela arrancada maravilhosa do Corinthians, que, aliás, modesta parte, eu previ. O Corinthians, nessa mesma situação, em 31 jogos, ele tinha 35 pontos. Hoje o Corinthians tem 7 pontos a mais. Então o Corinthians dá aquela arrancada e acaba o campeonato com 56 pontos, em 7º lugar, e vai para a pré-Libertadores. Repito, o Corinthians hoje tem 42 pontos, em 31 jogos também, 10º lugar. O que falta para o Corinthians até o final do ano? Ou seja, até o final do campeonato. Red Bull Bragantino, fora, próxima rodada. Ceará, O Red Bull Bragantino que tá com 4 derrotas seguidas, né? em casa. São Paulo em casa. Cruzeiro, fora. Botafogo, em casa. Fortaleza, fora. E o Juventude, em casa. O que eu estou prevendo? 3 pontos diante do Bragantino, fora. 3 pontos diante do Ceará, em casa. 3 pontos diante do São Paulo, em casa. O Corinthians sempre costuma estar bem contra o São Paulo, lá em Itaquera. 1 ponto com o Cruzeiro, fora. 1 ponto com o Botafogo, em casa. Botafogo é um time enrolado. 3 pontos contra o Fortaleza, fora. Mais 3 pontos contra o Juventude, em casa. Então, 3, 6, 9, 12, 12, 3, 15, 16, 17 pontos. Se somados aos 42 que o Corinthians tem nesse momento, chega a 59. 3 pontos a mais do que no ano passado. Cara, e pode até fazer uma sequência de vitórias a mais do que a do ano passado, né? Claro, é muito difícil, mas não é impossível, né? Quando o Corinthians deu aquela arrancada. Então, gente, o momento que o Corinthians vive é um momento muito bom. E vem muito ao encontro daquele momento do Corinthians no ano passado, quando ele dá aquela arrancada espetacular. Tá todo mundo em ordem. Garro tá jogando, Carrilho voltou, Mendes tá jogando bem, Yuri tá jogando bem. O cenário é muito parecido. O Corinthians tem tudo para voltar à Libertadores do ano que vem. Claro que se ele ganhar a Copa do Brasil, e é muito possível que isso aconteça, é factível, ele também se classifica por ser campeão da Libertadores, por campeão da Copa do Brasil. Mas a pergunta que fica é, vale a pena o Corinthians ir para a Libertadores, tomar a vaga de alguém e ser despachado logo de cara, ou seja, o acesso? Pô, tá de sacanagem. O Corinthians, pra mim, eu acho que pode avançar bem longe na Libertadores no próximo ano, tendo o time titular. Pra mim, briga pela Libertadores completo. E aí tem as contratações, né? Então eu acho que o Corinthians pode até brigar pela Libertadores. É sempre negado. Começou a porcaria da reação do Corinthians. Começou de novo. Mais um ano onde os caras vão mal o campeonato inteiro. Chega no finalzinho, faltando 10 partidas, começam a ganhar tudo e vão acabar na zona da Libertadores. Escreve o que eu tô te falando. Carlito, você tá gorando. Eu não tô gorando nada. Não tô gorando nada. Tem nada a ver com gorar. Tem a ver com a campanha que eles costumam fazer e irrita até. O torcedor fica satisfeito que eles fazem 70% do campeonato lá embaixo. Mas agora eles começam a subir, cara. Começa a subir. Puta, Grêmio fraco. Um dos Grêmios mais fracos que eu vi em todos os tempos. Os caras não têm um poder de segurar um time que, porra, na moral, não mostrou nada. O campeonato inteiro. Só que agora é a terceira partida. Pô, mas o time não pode ter mostrado no campeonato inteiro, porque o campeonato inteiro quase não jogou com o time titular, né? Seguida que os caras ganham. Corinthians ganhou, Corinthians ganhou a terceira seguida. Estão só a 5 pontos da pré-Libertadores, cara. 5 pontos. Não vai ter alguém pra tirar essa fase dos caras agora? O Corinthians tem a Copa do Brasil, então pode conquistar título. E o Corinthians, ele tá num período da competição que ele tá conseguindo agora ter uma regularidade, coisa que ele não conseguia no Campeonato Brasileiro. São 3 vitórias consecutivas. E isso dá o quê? Um gás, dá confiança para os jogadores. Se chega na final
da Copa do Brasil, por que não conquistar título? Então, quanto mais assim os jogadores estiver confiante, melhor é para o Corinthians. Então, o Corinthians tem duas possibilidades de ir para a Libertadores: ser campeão da Copa do Brasil. Cada dia que passa, você está crescendo no jogo aberto. Se você é um cara, uma visão, a sua visão do futebol é uma coisa de louco. Eu falei isso mesmo? Foi eu que falei? E posso acrescentar também um detalhe? Deixa eu ver. Lembrando que na Copa do Brasil, o técnico é Dorival Júnior, um expert na competição, que ganhou com o seu São Paulo, o único título que o São Paulo tem. Olha aí. Então tem um técnico que conhece a Copa do Brasil. O Corinthians agora tem uma sequência, cara, que olha, é Bragantino fora, e o Bragantino é um dos piores times do retorno e contratou o Wagner Mancini como técnico. Então dá pra ganhar em Bragança. Depois joga 2 jogos seguidos em Itaquera contra o Ceará, que tá ali meio de tabela, mas tá abaixo do Corinthians e confronto direto, então tem que ganhar. E é menos time, vamos combinar. E depois o clássico contra o São Paulo. O São Paulo também não vive uma grande fase na temporada, em Itaquera. Então, cara, já tem 3 vitórias seguidas. Vai saber, né? Pode emendar mais 3 vitórias. Onde o Corinthians pode chegar? Hoje tá 5 pontos do G7. Já sabemos que será G7 pela final brasileira na decisão da Libertadores. Então, meus amigos, realmente estamos num ponto em que o Corinthians olha para uma outra parte da tabela. Olha para a parte de cima sim, porque não dá para saber o que vai acontecer na Copa do Brasil. E se você não tem a certeza, a garantia de que você vai ganhar a Copa do Brasil, o brasileiro vai te possibilitar uma vaga na Libertadores. Ah, mas na pré é ruim? Não é ruim. É ruim porque o melhor é a fase de grupos, mas se não é a fase de grupos, o melhor é a pré-Libertadores, né? Você tem calendário, você tem jogos eliminatórios, você tem a chance de disputar a Libertadores, então tá certo, tem que fazer isso. O momento do Corinthians, em alguns momentos, né, da temporada, eles eram muito difíceis, né? Agora não. Agora o Corinthians com o seu time. Isso eu preciso destacar, né, gente? Eu bato muito nessa tecla. O Corinthians Prime, ele seria G4 do brasileiro se Pô, brigaria pelo título, com certeza. jogasse todos os jogos. Só que não joga, porque o Dorival tá tendo os caras agora. No Campeonato Brasileiro, agora, na 30ª rodada, ele teve os caras. Então, pô, é difícil, né? Acho que nós não tínhamos abordado em momento nenhum essa situação de olharmos à frente. Por quê? Porque era uma situação que incomodava. Era uma situação que nos fazia ter uma preocupação grande em razão do que vinha acontecendo, os resultados não aparecendo e não acompanhavam aquilo que a equipe fazia em campo. É interessante isso, mas é uma realidade porque passamos. Eu acho que agora é um pouco diferente, mas nós não temos que mudar nada, que alterarmos nada, nós temos que continuarmos com o nosso comportamento, todo mundo lutando pela posse de bola, pela recuperação, pelo trabalho com ela. Hoje, os nossos melhores momentos foram quando nós saíamos trabalhando bola e nos estabelecíamos no campo ofensivo. Nós pouco sofremos em razão de estarmos bem posicionados. Quando nós queríamos acelerar demais a partida, nós acabávamos tendo algumas dificuldades, porque a transição do Grêmio ela é muito forte, e mesmo assim nós conseguimos estarmos bem posicionados, neutralizando a maioria das jogadas do adversário e provocando uma situação sempre desconfortável à sua última linha de defesa. Enfim, rapaziada, tem o pessoal falando um pouco sobre o Corinthians, os rivais aí com medo daquela sequência de vitórias, né? Mas realmente o Corinthians tá no prime ali, tá com o time titular completo, então tem tudo para fazer uma sequência de vitórias até poder alcançar a do ano passado, claro, muito difícil, só que assim, não é impossível. Com o time titular, eu acredito sim que seja possível repetir o feito do ano passado e ganhar a Copa do Brasil. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!